Olá, sejam todos bem-vindos. A Coalizão pelo Evangelho, TGC Brasil, ajuda a Igreja Brasileira fornecendo recursos que são centrados no Evangelho, são bíblicos e sempre relevantes ao nosso contexto. Durante todo esse período que nós temos trabalhado aqui no Brasil, nós temos produzido materiais em diversas frentes, artigos, conferências, livros, esses bate-papos que fazemos aqui, com o intuito de abençoar a Igreja brasileira. Hoje aqui nós temos Jonas, nós temos Judy Clay e temos Mauro nessa conversa de um assunto muito importante sobre ministério pastoral. Então a primeira pergunta que eu deixaria para vocês é: há quanto tempo vocês estão pastoreando, vocês já são pastores, e quais são as igrejas de vocês? Acho que eu sou o sênior, então eu tenho o direito de começar. Eu fui ordenado no dia 31 de dezembro de 1989, na virada do ano. Foi no século passado. Então isso dá mais de 30 anos, eu não sei exato nunca, porque 21, 31, 32, alguma coisa assim, né? 31 para 32, é 21, nós estamos em 21. E eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Barra Funda, em São Paulo. Bem, eu sou pastor desde novembro de 2004. Fui pastor da Igreja Batista Betel em Mesquita por 13 anos. Estou pastoreando a Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, há 4 anos. Eu terminei o seminário em 96, 98 fui ordenado e pastorei a Igreja Batista da Palavra. Eu estou nos 20. Eu sou mais novo, então. Você é um adolescente. Crianças. Eu fui ordenado dia 13 de maio de 2017, então estou indo para o quinto ano. Jonas estava lá, né, Jonas? Tava lá. Eu examinei, né? Examinou. E ele passou? Mas foi difícil. Diz ele que sim. Diz ele que sim. Diz ele que sim, né? Que coisa, hein? Pediu. O que é o ministério pastoral? Quais são as funções de um pastor? O que vocês diriam? O sênior. O sênior começa assim, é? É o que o Senhor ordenou aos seus pastores. Assim como ele é pastor, ele ordenou aos primeiros pastores: alimentem, apacentem o rebanho. Então, Cristo, o pastor, nós somos co-pastores de Cristo. Então, cabe a nós olhar tudo o que o Senhor Jesus Cristo, ele diretamente ou por meio dos seus apóstolos, instruíram que deveríamos fazer para aplicar na vida do povo de Deus, na igreja de Cristo, no rebanho, no corpo, família. Então as implicações são imensas, né? De tudo que precisa ser feito. Mas eu acredito que o ponto primeiro, a tarefa fundamental do pastor é alimentar a igreja. Endossando o que o Mauro disse, fundamentalmente é um trabalho de cuidado das pessoas, né? E esse cuidado implica, primariamente, em expor as Escrituras, alimentá-las por meio da palavra, e um trabalho correlato é compartilhar dessas ovelhas diante de Deus. Ou seja, o pastor fala de Deus às ovelhas e fala das ovelhas a Deus. Então, a palavra e a oração são instrumentos fundamentais. Inclusive, está presente quando houve uma tentativa de desviar os apóstolos da missão. Pedro, então, pé alto lá. Nós vamos perseverar no ministério da palavra e da oração. Então, fundamentalmente, o ministério pastoral é cuidar do rebanho de Cristo por meio da pregação da palavra e da oração. Isso envolve, obviamente, a orientação, conversar com o rebanho, mas esses são os 2 pilares fundamentais, na minha visão. Vou completar o trio, né? Acho que é isso mesmo. Acho que a gente não consegue. Quem está envolvido com o ministério pastoral não consegue ver outro foco senão a pregação, a exposição da Escritura. Eu acho que a imagem que o Mauro trouxe aqui é uma imagem bonita, né? A imagem do repartir o alimento, né? Eu acho isso tão precioso, né? O pastor entender que ele, diante de uma igreja, ele tem que ter ele vai cuidar
da nutrição dessa igreja. Então, o compromisso com a exposição bíblica, com o ensino de todo o conselho da palavra de Deus, né? E acho que o ponto que o Judy Clay também levantou da oração, ele é fundamental, porque é a oração que faz a gente o tempo todo não esquecer de quem a gente é, não é? Porque senão a gente pode perder de vista o fato de que um pastor ele é um instrumento de Deus, não é? Ele é um instrumento do pastoreio de Cristo da igreja, né? Então eu vou corroborar com os colegas e eu acho que esse é o foco principal mesmo do pastor, garantir o ensino, a alimentação da igreja e ter a vida, não é, diante de Deus, não é, como um cristão, né, que depende da graça de Deus, como alguém que precisa também da palavra para se alimentar. Se me permite, Jonas, só confirmando aí o que você acabou de dizer, porque se o pastor ele tomar para si tão somente o ministério da pregação, ele se torna apenas um professor, não é? É verdade. E esse aspecto da oração, de se relacionar, à medida que você ora pelas pessoas, se envolve com elas, né? Então isso é importante. Então, lembrando de Calvino, a igreja é uma escola que instrui e uma mãe que acolhe. Então, o pastorado tem essas duas perspectivas. Tem a dimensão do magistério, mas ao mesmo tempo tem essa dimensão da intercessão. Isso cria um vínculo com as pessoas. E complementando, né? Em termos práticos, eu acredito que é um tripé, Judy Clay. Quando eu dava as minhas aulas, como eu sou velho, eu posso usar palavras complexas, aulas de hiperetologia, que é a que é a doutrina da vocação, um nome, né? Isso. Os instruídos, assim. O que eu enfatizava com os alunos sempre, né, é que é um tripé. O pastor, ele apacenta, né, ele alimenta, e ele tem 3 funções no processo de alimentar. Ele lidera o povo de Deus na palavra, na pregação, na oração e na adoração. As 3 coisas: pregação, oração e adoração. Não só na frente da igreja, no púlpito, mas obviamente envolvendo, né, todas as... Então, quem é que ensina o povo de Deus, ou quem é que deveria, pelo menos, e foi treinado para isso, ensinar o povo de Deus na adoração? É o pastor da igreja. Não é alguém despreparado teologicamente para fazer isso, né? A mesma coisa na oração. Eu costumo dizer, as pessoas vão lá na igreja, alguns olham assim, nossa, mas você ora muitas vezes no culto, né? É a natureza do que eu faço. Então, geralmente, outras pessoas oram, mas quando eu estou dirigindo o culto e pregando, né, eu vou orar umas 3 vezes no culto. Mas não é muito egoísmo? Não acredito. Não é essa a questão, né? A questão é que a oração ela tem um papel didático. Então, a gente tem um costume, eu sei que Jonas provavelmente tem esse costume também, as outras orações que acontecem no culto, elas são escritas, as pessoas preparam as orações e trazem para a gente, né? E isso é todo um processo didático, né? Então, a adoração, oração e a pregação, esse tripé que vai desenvolvendo o ministério pastoral e todas as consequências, né? Cuidado, visitação, quer dizer, pouco tempo para muita coisa. Isso me fez lembrar a ideia do pastor como liturgista, né? Que às vezes a gente acha que é uma coisa nova, né? O Van Hooser começou a falar disso, etc. Mas não, né? Tá aí, né? Na escritura, tá na nossa tradição. O pastor é responsável pela organização do culto, pela ordem do culto, pela beleza da igreja, né? Isso é impressionante. Eu acho, a gente perdeu um pouco disso, eu acho que hoje. Não é? Acho que a gente às vezes acaba deixando essa parte do ministério pastoral que é tão fundamental, como o Mauro colocou, a gente acaba não por uma questão de, mas acho que deixar na mão, por exemplo, de um músico da igreja que não teve e não tem um preparo, às vezes teológico para isso, não é a mesma coisa, né, do que um pastor ali acompanhar as letras, entender, pensar
a dramatização de todo o culto, né, da história da palavra de Deus que está sendo trabalhada naquele dia, isso é o pastor que vai fazer bem, né? Aí até montar a liturgia em si, não é isso? A gente sabe o tempo que demanda e às vezes parece um trabalho mais técnico, que você tem que gastar tempo durante a semana. A tentação talvez seja, mas alguém da igreja pode fazer isso. Exato. Um jovem da igreja pode me ajudar com isso aqui, alguém que está sendo treinado, e pode, debaixo da nossa supervisão, né? Mas isso deveria realmente pesar sobre os nossos ombros, né? Peraí, é o povo de Deus então que vai chegar naquele domingo para adorar. Vamos pensar nos textos, nas músicas, nas orações, né? na pregação e linkar todo esse enredo. Essa transferência de responsabilidade se deve ao fato que há uma distorção quanto aos papéis. Uhum. Então, há um empobrecimento do culto. A própria palavra liturgia, em muitos círculos, ela nem mesmo é empregada. É um programa. Se é um programa, qualquer um pode fazer, não é? Então, você perde até o senso do sagrado, da reverência, o senso de maravilha, né? Dr. Lloyd Jones dizia que o culto não é apenas uma atividade social, é uma audiência com Deus vivo, né? Então, você preparar todas as etapas da liturgia, né? Aquele tripé, oração, canto congregacional, exposição bíblica. O pastor é o supervisor desse processo, obviamente que pode envolver e deve envolver congregação, mas se ele transfere essa responsabilidade, ele ele compromete sua vocação primária. E que tem que ser bem pensado, bem elaborado, bem estruturado, bem lógico, né? E eu, durante muitos anos na igreja, desde a plantação, eu sempre começava o culto orando. A primeira coisa era uma oração. Até que um dia alguém falou assim, mas no culto você fala primeiro, não é Deus, não? Eu falei, puxa vida, eu estava laborando no erro. Deus fala primeiro. Então, a gente alterou, né, essa ideia, esse conceito básico. Primeira coisa é Bíblia, é Deus falando. E aí a oração, e geralmente quando eu estou dirigindo o culto, eu é que vou fazer essa primeira oração. E essa primeira oração, ela é em cima do texto da Escritura. Porque eu sou orientado como uma resposta, né, naquilo lá. Então a gente ora, a gente lê primeiro, depois a gente ora, e aí a gente adora. Então, a oração, ela conversa de volta com Deus que falou primeiro. E aí a congregação responde aquilo do que ela participou. Então, a gente vai desenvolvendo essas ideias, né? Eu dificilmente preparo a liturgia. Aliás, vou dizer, nos últimos anos, eu nunca preparo a liturgia. Sempre o meu auxiliar, a gente conversa sobre a liturgia, e aí eu recebo a liturgia e eu gosto de estudar a liturgia. Eu preparei, então eu estudo a liturgia, eu gasto tempo estudando a liturgia e pensando uma metanarrativa. Como é que eu vou pegar aquela pessoa que chegou lá, no culto, chegou lá esbaforida, atrapalhada, não achou onde estacionar, o Uber não respondeu, porque agora é o problema maior dos crentes agora, né? É chegar na hora, porque aí ela chegou lá, assim, caiu de paraquedas lá. Como é que eu vou trazer essa pessoa para dentro, né, do processo de adoração? Quais são os passos? Como é que eu vou fazê-la crescer nesse processo litúrgico para chegar na palavra, para chegar no sacramento, não é? Então, vou orar a primeira vez, vou orar antes de pregar, e eu acho que como pastor, ou o meu pastor auxiliar, eu tenho que fazer intercessão. Então, a última oração, que ela é a aplicação do sermão e intercessória, eu sou pastor, eu sou pago para isso. Eu tenho que interceder pelo povo, é minha função. Então, eu me sinto compelido a fazê-lo. E essa reforma litúrgica, pegando esse gancho, ela está ancorada na tradição reformada. Porque se a gente pensar os reformadores, a preocupação deles não era só com a doutrina da soteriologia, como a gente pensa às vezes, não é? Era uma preocupação com o culto. Principalmente um culto que vinha de raízes e deturpações medievais, com muitas encenações, em linguagem muito complicada. E aí você tem Calvino, por exemplo, reformando o culto a partir de um entendimento e compreensão do Evangelho. Né? O Keller trabalha isso naquele livro Louvor, que foi traduzido aqui para o Brasil como Louvor, né?
que ele, Carson e outros escrevem, ele até quer trabalhar essa questão de como Calvino pensou na liturgia, começando ali com a ideia mais ou menos de Isaías, de um conhecimento do Senhor, depois uma confissão, depois vem a ideia de uma liturgia de Moisés, por isso a oração de iluminação, mostra-nos a tua glória, que é a oração antes da palavra, e terminando com uma liturgia ali de caminho de Emaús, que ele vai chamar, que seria a mesa do Senhor, né? Então, como isso também está ancorado na tradição reformada, como pastores deveriam pensar, né, o que estão fazendo, não cair no automático. As igrejas fazem isso, cantam 4 músicas, a gente tem que fazer uma oração assim, qualquer oração, e depois vamos pregar aqui uns 20 minutos. Mas acho que é uma boa fala de vocês, né? Essa preocupação com a liturgia e como isso é fundamental para o ministério pastoral e para a vida da igreja. Alguém que prega 20 minutos? Não entendi a sua ilustração. Eu só tenho 5 anos, cara, de ministério pastoral, por isso. Uma observação à luz do que você acabou de dizer, Tiago, é o seguinte: essa preocupação, né, do pastorado em relação à liturgia parte do pressuposto que não é apenas idolatria o culto aos ídolos, né? O culto ao Deus verdadeiro de uma maneira errada também, em alguma medida, é idólatra, né? Porque é o homem estabelecendo os seus meios para adorar. Então, a gente precisa encontrar nas Escrituras, né, o caminho adequado para adorar o Deus verdadeiro. Então, essa supervisão teológica, litúrgica, é uma responsabilidade pastoral, que ele pode compartilhar com pessoas experimentadas, né, como o pastor Mauro ainda há pouco disse, né, planejar, não pode ser a coisa assim, a toca de caixa. E eu percebo que há um empobrecimento muito grande, né? Não há mais liturgia, serviço, porque há um programa, então canta-se qualquer música, então chama qualquer pessoa para orar, a pessoa está despreparada, estava ali pensando em outra coisa, chama de supetão, a gente pede, é uma oração intercessória, o camarada esquece até o motivo pelo qual vai orar, né? Se é uma dimensão que vai para além das paredes da igreja, um problema nacional, uma situação, não sabe o que dizer, né, no culto público. Então, a questão de preparar uma oração, as pessoas têm até dificuldade com orações escritas, né? Então, a gente tem um trabalho grande para resgatar a boa tradição litúrgica. Isso está relacionado diretamente com o ministério pastoral, é um desafio. Né? Até porque nós vivemos num país que tem um espírito muito anticredal, né? Há um ranço, inclusive a gente precisa resgatar, redimir expressões que são da fé cristã, mas que por vezes estão associadas ao romanismo, né? Catequese, liturgia, não é? Recitar uma porção do credo, ou o credo inteiro no culto, enfim, coisas dessa natureza. E talvez a segunda pergunta e última, né? Falamos muito aqui, nesses dias que estamos na Conferência Fiel, sobre a importância da amizade no ministério pastoral, mas a amizade está em crise. Isso aí C.S. Lewis já disse nos 4 Amores dele e provou como estava em crise, né? É difícil para o pastor talvez ter bons amigos, porque o convívio mais próximo dele talvez seja a igreja local. E na igreja local, se o pastor vai ser muito amigo e até abrir muito o coração, às vezes ele pode ter aquele receio de, nossa, mas eu sou pastor dele, aí ele vai me conhecer assim, não é? Então prefere botar aquele biombo, por assim dizer, de proteção, né? Como pastores aí, alguma dica bem rápida da parte de vocês, como pastores então podem formar boas amizades? Já é difícil para o homem formar amizade. As mulheres têm maior facilidade com isso. A gente não tem tempo para gastar esse espaço aqui pensando nessa diferenciação. Mas em questão do pastor, que ele está muito envolvido com a igreja dele, e às vezes ele tem esse receio, talvez, de se abrir ali com os irmãos da igreja. O que vocês fazem para desenvolver boas amizades, se é tão fundamental para o ministério pastoral? Eu sou da coalizão pelo Evangelho. Eu tenho amigos, eu sou um pastor muito privilegiado, não tenho a menor dúvida, porque eu trabalho diariamente com um grupo de pastores que me conhecem. Então, eu chego na segunda-feira, eles olham para a minha cara e sabem como eu estou. Por que você está assim? O que está acontecendo? Etc. Então, eu digo, eu sou privilegiado. Agora, tem que ser intencional. Eu acho que esse é o grande problema dos pastores. Eles perdem a intencionalidade na amizade com outros pastores e perdem a intencionalidade na amizade por medo
com a sua congregação. Cara, eu sou da teoria que a minha congregação tem que me conhecer do jeito que eu sou. Eu não posso ser um mistério para a minha igreja. Então eu tenho que ter amigos na minha igreja. Isso tem que ser com sabedoria, porque isso pode até causar ciúmes, porque você é mais amigo de um do que do outro, né? Mas você tem que discipular pessoas, você tem que discipular seu presbítero, então você tem que ter amigo. Gosto muito de uma passagem de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: o Deus que conforta os abatidos me consolou com a chegada de Tito. Então nós todos precisamos. O desafio é como ter relacionamentos saudáveis, amizades, né? Bem, eu tenho um grupo de pessoas com as quais eu me relaciono, amigos, né? Nós temos uma rede lá no Rio e nossos encontros são periódicos. Isso tem sido um bálsamo, porque o ministério pastoral não é indolor. Então, muitas vezes, há um abatimento, uma frustração, um cansaço físico, mental. E é muito bom ter alguém com quem você pode conversar sem falsear a realidade, né? Então, a igreja evangélica, nesse processo de empobrecimento, né, de falseamento da realidade, é aquela coisa que o indivíduo está triste, sorria, Jesus te ama, né? Não há espaço para o lamento, para o choro, para você ser quem você é. Então, o pastor não é um super-homem, né? O pastor é um ser humano que tem momentos de fraqueza. Ele precisa de amigos, de pessoas que falam: olha, não estou bem, para compartilhar alegrias e também tristezas, né? Então, graças a Deus, o Senhor me cercou de bons amigos com os quais eu mantenho um bom relacionamento. Isso tem sido um bálsamo, um lenitivo, como disse Paulo, na jornada. Eu vou engrossar também esse caldo de reflexão aí sobre a intencionalidade da amizade, que eu acho que isso é um ponto forte, né? A amizade entre pastores, né, sejam dentro da igreja local, seja fora da igreja local, é importantíssimo. Eu também compartilho com o Mauro essa coisa da igreja te conhecer, ela frequentar a sua casa, ela te conhecer mesmo, não ter aquilo que a gente ouviu o Croft falar aqui, né, de você, não é você uma pessoa com prega e quando você sai do púlpito você tem uma outra personalidade, não é uma coisa meio esquizofrênica. Não, eu acho que é mais interessante mesmo esse envolvimento com a igreja, formar amigos dentro da igreja. Mas eu acho que uma das coisas também bacanas dessa amizade que acontece também fora da igreja é a oportunidade que você tem, não só de abençoar outros irmãos e de ser abençoado por outros irmãos por olhares muito distintos e com experiências muito distintas, né? Essa intencionalidade, eu acho que ela passa pela doação, pela capacidade que um tem de ajudar o outro, né? Eu gosto muito eu acho que na história da nossa igreja, eu acho que uma das coisas mais marcantes, mais encorajadoras, foi a experiência que a gente teve quando, no momento em que a igreja estava crescendo, a gente não tinha condições financeiras de ir para um lugar maior, e a igreja não tinha mais como ficar no lugar, porque não podia mais mandar. É muito ruim você mandar as pessoas embora. Então, eu lembro que eu compartilhei com o Mauro na época, né? Mauro, eu estou com essa situação. Mas por que você não vem para cá? Não é? Ou seja, não aconteceu comigo e amigos batistas, mas aconteceu comigo e um presbiteriano. Olha só que coisa maravilhosa. Uma graça de Deus. O Judy Clay. Mas eu acho isso... É graça, é maravilhoso. Porque e eu tenho certeza, se eu estivesse no Rio, eu teria sua... Com certeza. Inclusive, domingo passado, um amigo falou: olha, não tem como realizar o culto em nossa igreja, porque a igreja, o espaço é limitado, o distanciamento e tal. Tem como realizar na sua igreja? Pode. Que coisa linda. Eu acho domingo que vem ele vai fazer novamente. Eu falei assim: meu Deus, e agora como é que vai ser? Mas vai ter. Vai ter. Essa experiência foi tão bacana para a igreja, porque a igreja viu... Poxa, olha só, eles são amigos, estão ajudando um ao outro, tem um reino, tem... Então, eu acho que essa experiência de você ter, Tiago, amigos dentro da igreja, mas também fora, é tão importante, porque você vai usufruir disso, e são intencionalidades diferentes, né? Excelente, nosso tempo se esgotou, nós temos aqui, como temos feito, alguns livros para indicar. Judy Clay, eu vou até lhe dar o direito para você fazer a merchan aí desse daqui, né, que você conhece bem, para os nossos ouvintes. Então, esse texto é muito precioso, é um opúsculo, um livro fininho, do Andrew Fuller. Ele foi, na linguagem de John Piper, né, o mentor da primeira sociedade batista missionária, em 1792.
E foi um grande teólogo. Spurgeon o reputava como o grande teólogo do século XIX entre os batistas. E ele, além de ser um visionário, né, sustentou a missão por 21 anos, ele também era um pastor de pastores. E esse livro é uma carta, uma série de cartas que ele escreve a um amigo no norte da Inglaterra que estava precisando de orientação para o ministério da pregação. Então, Cartas de um Pregador. Então, é um texto que tem uma série de orientações práticas para o ministério da pregação, para que a pregação não alcance apenas a mente do ouvinte, mas também o coração. Então, ele propõe aqui que a mensagem possa iluminar a mente e aquecer o coração. Um texto bem instrutivo e encorajador. Publicado aí pela Pronobis. E aí você vai doar para um dos que estão na mesa aqui depois, correto? Com certeza. Com certeza, eu beleza. sou o candidato. Mais um livro, Pastor e Aconselhamento, Jeremy Pierre e Deepak Reju, Ministério Fiel, excelente na área de aconselhamento, não é? Então fica também a indicação do TGC para vocês. E um livro do Mauro Meister, que está aqui, A Origem da Idolatria pela Vida Nova. Muito bom o livrinho também. Eu li, Jonas leu, Judy Clay vai ler. Vai ler, Vai ler. Você vai ganhar? Você quer ganhar? ganhar, Então pronto, pronto. ganhou. Eu preciso dizer que o Jonas é que virou, no fim de uma palestra, virou para mim e falou assim, isso tem que virar um livro. Pois é. E virou. Excelente. Para acompanhar mais materiais da Coalizão pelo Evangelho, você pode seguir nas nossas redes, nosso blog e todas as demais redes que nós estamos engajados na internet. Nós esperamos que esse papo que tivemos aqui tenha sido proveitoso para você. Até uma próxima oportunidade e que Deus lhe abençoe.